Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Que satisfação imensa encontrar você aqui para darmos continuidade a essa caminhada transformadora. Hoje alcançamos o dia 88. Olhe para este número. Estamos consolidando um hábito que poucas pessoas no mundo têm a disciplina de manter. Você está alimentando seu espírito com a verdade pura. Eu escolhi você para estar ao meu lado nessa jornada porque sabia que você queria entender a diferença entre a aparência e a essência. No livro de 1 Samuel, hoje saímos da ansiedade de Saul para ver a fé audaciosa de seu filho, Jonatas. Mas também enfrentaremos um momento triste, a confirmação de que Saul não seguiria mais como o escolhido de Deus. O ponto alto, porém, é o novo começo, o momento em que Deus envia Samuel a Belém para ungir aquele que ninguém esperava. Prepare o seu coração para os capítulos 14, 15 e 16 de 1 Samuel. Vamos falar sobre milagres por meio da ousadia, o peso da obediência e o segredo do que Deus realmente procura em um ser humano. Sinta a alegria de ser fiel e vamos para a leitura de hoje. Vamos começar. Capítulo 14. A fé e o ataque de Jonatas. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: "Vamos ao destacamento filisteu, do outro lado." Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam os 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor, em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés, o outro Senê. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: "Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos." Disse o seu escudeiro: "Faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo." Jonatas disse: "Venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem, subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos." Então, os dois se deixaram ver pelo destacamento filisteu, que disseram: "Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos." E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: "Subam até aqui e lhes daremos uma lição." Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: "Siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel." Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás dele. Jonatas os derrubava e seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. A vitória de Israel sobre os filisteus. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram um exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: "Contem os soldados e vejam quem está faltando." Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías: "Traga a arca de Deus." Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul falou com o sacerdote: "Não precisa trazer a arca." Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha.
perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. O juramento impensado de Saul. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento dizendo: Maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo. Contudo, ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: Seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: Maldito seja todo o que comer hoje. Por isso, os homens estão exaustos. Jonatas disse: Meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos? A matança de filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Miquimás até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros, e mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com o sangue. E alguém disse a Saul: Veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: Vocês foram infiéis. Rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam-lhes: Cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha. Abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Assim, cada um levou seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso. Saul ainda disse: Desçamos atrás dos filisteus à noite e vamos saqueá-los até o amanhecer, e não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam: Faze o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse: Consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: Devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel. Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul: Venham cá todos vocês que são líderes do exército, e descubramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir disse Saul a todos os israelitas: Fiquem vocês de um lado, eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E eles responderam: Faze o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: Dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. Saul disse: Lancem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: Diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: Eu provei um pouco de mel com a ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. Saul disse: Que Deus me castigue com todo rigor caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: Será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca, juramos pelo nome do Senhor, nem um só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi como auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas, e ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus, e eles voltaram para sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. A família de Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquissua. O nome de sua filha mais velha era Merabe, e o da mais nova era Mical. Sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Aimás. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel.
Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistavam no seu exército. Capítulo 15. O Senhor rejeita Saul como rei. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungido como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor, seu Deus. Samuel, contudo, lhe disse: Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente e nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: Pequei.
Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, teu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: Traga-me Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: Assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei. Capítulo 16. Samuel unge Davi. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo de medo e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel. Mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os seus filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este. Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Davi a serviço de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte de Deus, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: Há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: Encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: Conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: Envie seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul, por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul mandou a seguinte mensagem a Jessé: Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio,
e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Que leitura poderosa e cheia de contrastes fizemos hoje no nosso dia 88. No capítulo 14, vimos a fé contagiante de Jonatas. Ele e seu escudeiro enfrentaram sozinhos uma guarnição filisteia, provando que, para o Senhor, não é difícil salvar quer com muitos ou com poucos. Esse capítulo também mostra a impulsividade de Saul, que quase matou o próprio filho por causa de um voto imprudente. O capítulo 15 traz a lição mais dura do reinado de Saul. Ao desobedecer a ordem direta de Deus sobre os amalequitas, tentando maquiar sua rebeldia com a desculpa de oferecer sacrifícios, Saul ouviu de Samuel a frase que ecoa até hoje: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Ali, o reino foi definitivamente tirado dele. Mas no capítulo 16, a esperança renasce. Deus envia Samuel à casa de Jessé. Enquanto o profeta olhava para a aparência dos filhos mais velhos, Deus lhe deu a chave de ouro da Bíblia. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E assim, o jovem pastor Davi foi ungido e o Espírito do Senhor se apossou dele. Sinta a satisfação de ter vencido o dia 88. Você está aprendendo que Deus está interessado no que você é quando ninguém está vendo. E olha, para que essa mensagem sobre a importância do coração alcance mais vidas, a sua inscrição e a sua curtida são as ferramentas de Deus neste projeto. Se você deseja que o Senhor encontre em você um coração segundo a sua vontade, deixe seu joinha agora e se inscreva. Sou muito grato por sua fidelidade. Amanhã o nosso encontro continua para vermos o encontro épico de Davi com o gigante Golias. 365 dias para uma nova vida, um capítulo por vez, uma transformação para sempre. Que Deus te abençoe grandemente e até amanhã.